Aplauda ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e toda honra. Aleluia. Aleluias, glórias ao Senhor. A presença do Senhor é visível, é muito forte nesta manhã, o Espírito Santo conosco. Que o Senhor possa estar conosco durante todo esse período, falando cada vez mais aos nossos corações. Diretamente aqui da Tenda dos Profetas, vamos assistir a nossa escola dominical. Estivemos esses 3 meses estudando, pode sentar, irmãos, estudando o livro do Atos, né? Atos dos Apóstolos, e hoje vamos concluir esta lição. São vários assuntos, né? São vários capítulos que a gente vai abordar hoje, mas vamos procurar passar um resumo, né, neles e com as aplicações. As últimas aulas nós aprendemos sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? E hoje o texto áureo, você que tem a sua lição, pode abri-la. O texto áureo diz assim: pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. O texto áureo se encontra ali em Atos, capítulo 28, versículo 31. A verdade prática diz assim: o cristão deve estar disposto a testemunhar sempre, independentemente das circunstâncias. A nossa lição de hoje, ela falará sobre a prisão de Paulo, sobre a sua viagem a Roma e Paulo chegando em Roma. Então, nessas últimas aulas, nós estávamos estudando sobre as viagens missionárias de Paulo. E quando ele chegou no final da sua 3ª viagem missionária, ela já estava encerrada e ela estava em Mileto. Ele chamou os irmãos e expressou a vontade dele de ir para Jerusalém. E quando ele chegou em Cesareia, um profeta, ele ficou na casa de Filipe, aquele mesmo Filipe que pregou para o eunuco, aquele mesmo Filipe que foi separado ali para a obra na assistência social, e ele ficou hospedado ali. Mas chegou um profeta da Judéia, o profeta Ágabo, aquele mesmo profeta que uns anos anteriores tinha profetizado que ia acontecer a fome em todo o Império Romano. E acabou acontecendo. E esse profeta, vindo da Judéia, encontrou com Paulo ali, em Cesareia. E em Atos 21:10, o Espírito Santo usa Ágabo para falar assim: o Espírito Santo diz isto em Jerusalém: o dono deste cinto será amarrado, assim pelos judeus, e será entregue nas mãos dos não-judeus. Vou tentar passar aqui o PowerPoint. Então, aconteceu ali que os irmãos ficaram todos sensíveis e aconselharam a Paulo a não descer para Jerusalém. Né? O profeta Ágabo tinha feito uma encenação profética, assim como Jeremias fazia, os outros profetas do Antigo Testamento faziam. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou em suas mãos e seus pés e disse: você vai ser preso assim em Jerusalém, vai ser entregue nas mãos dos gentios. Mas olha a resposta que Paulo deu. Essa resposta abre também a nossa lição. Está lá em Atos 21:13. Então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. A lição, ela diz que Paulo, ele era um homem determinado. E ele não era só um homem determinado, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A sua determinação vinha disso. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele era guiado pelo Espírito Santo. Tanto que, lá em Mileto, quando ele comunicou a sua ida para Jerusalém, ele disse, né? E agora, eis que estou ligado pelo Espírito e vou para Jerusalém. E ele tinha dito também que em todos os lugares que ele chegava, o Espírito Santo já alertava ele dos sofrimentos, das prisões que ele poderia passar.
Então, aquela determinação do apóstolo Paulo vinha da sua íntima comunhão com o Espírito Santo. Houve uma vez que ele estava indo por uma direção, o Espírito Santo impediu eles, né? Deu aquela visão para ele do varão pedindo socorro, passa, vem nos ajudar em Macedônia. Então, ele, em vez de ir para Bitínia, ele foi para Macedônia. Então, nós vemos que a determinação do apóstolo Paulo era por causa da sua íntima comunhão com o Espírito Santo, que todos nós devemos ter quando estamos fazendo a obra do Senhor. A nossa vontade tem que ficar de lado e a orientação do Senhor tem que prevalecer. Mesmo que muitas vezes nós possamos pressentir que vai haver obstáculos, mas se o Senhor te chamou, Ele é fiel para estar com você em todos os momentos. Passe o que passar, aconteça o que acontecer. Se o Senhor estiver conosco, Ele vai nos fazer saltar muralhas. Ele vai nos fazer andar sobre as águas. Cadeias vão se romper. Provas disto o apóstolo Paulo já tinha tido. Então ele estava seguro, eu vou para Jerusalém. Mesmo os irmãos pedindo para ele não ir. Quando ele chega em Jerusalém, ele é bem recebido pelos judeus, pelos irmãos. Mas eles já alertam ele, olha Paulo, tem um boato aqui que você não respeita muito a lei de Moisés. E daí sugeriram para Paulo o seguinte, acompanha no templo esses 4 irmãos que vão pagar uma promessa para o Senhor, custeia ali a cerimônia e participa com eles. Né? Eles iam raspar a cabeça deles, era uma cerimônia de purificação. E Paulo acata aquela sugestão, porque assim, né, os judeus iam olhar que ele ainda, apesar de ter se convertido, ainda respeitava a lei de Moisés. Mas tinha que acontecer a prisão, né? Não adiantava. Ele estando lá no templo, já tinha se passado algum tempo já, ele estando na área, os judeus vindo da Ásia, aqueles judeus que tinham perseguido ele, avistaram o apóstolo Paulo ali na área do templo e começaram uma enorme confusão. E eu achei até engraçado quando eu li essa passagem, a maneira que eles falaram, né? Aqui está em Atos 21, 28. Uma tradução fala assim, clamando homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo. Em outra versão diz que eles falaram assim, socorro, homens israelitas, em vez de acudir, né? Então eles avistaram o apóstolo Paulo, socorro, acuda, como se o apóstolo Paulo fosse um enorme marginal, né? Mas eram aqueles judeus que já tinham perseguido ele na Ásia, reconheceram e começaram ali aquela grande confusão. Acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, e demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Então eles começaram uma confusão tão grande ali no pátio do templo, que veio pessoas de toda a cidade, correram para aquele lugar. Imagina a cena, olha o alvoroço, foi tanto que o oficial romano, Cláudio Lísias, achou que estava tendo uma revolta na cidade. E tinha várias revoltas mesmo naquela época contra o Império Romano. Ele achou que era outra revolta. E ele pegou, né, os soldados dele e se deslocou lá para a área do templo. E chegou bem na hora de salvar, de resgatar o apóstolo Paulo, porque eles já tinham pegado Paulo e já estavam surrando ele. E levou ele para a Fortaleza Antônia, um forte ali próximo do templo. Mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo, achou que o Paulo era algum, né, bandido mesmo que estava incitando a multidão ali para alguma revolta. Quando chegou na Fortaleza Antônio, Paulo pediu para ele dar uma palavra para o povo. Ele começou a falar em hebraico, o povo parou para escutar. Mas quando ele disse, né, ele contou da sua conversão tudo, mas quando ele disse que ele tinha vindo também para os gentios, daí a população, né, o povo ficou mais revoltado ainda, porque judeu que é raiz não admite isso. A salvação era para eles, né? Ainda eles não tinham esse entendimento que era
Até hoje, muitos não têm, que era para os gentios também. Então, Paulo é quase despedaçado, né? A versão da nova tradução da linguagem de hoje diz que a multidão quase despedaça Paulo de novo. Daí vai o Cláudio Elísias, resgata ele novamente e decide açoitar Paulo. Falei, vou açoitar esse homem aqui, porque a multidão está gritando um monte de coisa, vamos ver se ele confessa por que está acontecendo isso. Mas Paulo, ele faz valer da sua cidadania romana. E fala, é lícito alguém ser açoitado sendo cidadão romano sem ter havido um julgamento? Daí Cláudio Elísias recua e fica até amedrontado. Não, estou com um cidadão romano aqui, não poderia estar nem com ele algemado. O que acontece? Paulo, ele fica preso e Cláudio Elísias leva ele até o conselho dos religiosos. Lá deve ter alguma explicação. Nesse conselho onde estavam os religiosos, o sacerdote Ananias, Paulo, quando começa a se defender, leva uma bofetada na cara. Porque aqueles religiosos eram muito intolerantes. Eles tinham apenas capas de religiosos, mas o fanatismo religioso estava acima do que qualquer humanidade. Esse é o perigo do fanatismo religioso. Eles se diziam servos de Deus, que conheciam a lei de Deus, mas não conseguiam nem escutar um irmão, um patrício deles, na sua defesa e já queria acabar com a vida dele. Tanto que eles gritavam, mata, mata, esse homem tem que morrer. Então era muita fúria misturado com fanatismo, né? E ali Paulo passou um bocado bem estreito. Mas Cláudio Elísias viu que não tinha conversa, né, com aquele povo de religiosos. E o apóstolo Paulo, ele fica, né, aquela noite preso, ainda fica por alguns dias, mas o Senhor Jesus, ele é tão maravilhoso que ele vem e conforta Paulo. Numa noite, o Senhor aparece para Paulo e diz assim, tenha coragem, Paulo, você falou a meu respeito aqui em Jerusalém. No meio de toda aquela confusão, Paulo não deixou de dar o seu testemunho, testificou do Senhor. Creram ou não creram, já era problema deles, mas eles ouviram falar acerca do Senhor, e Paulo testificou. Então o Senhor falou, você falou a meu respeito aqui em Jerusalém, e vai falar também em Roma. Esse era o propósito do Senhor. Isso demonstra, né, que apesar de toda aquela confusão, Paulo estava no centro da vontade de Deus. E os judeus, eles armam um plano para emboscar Paulo. Eles pedem, a intenção deles é pedir para que Cláudio Elísias traga Paulo de novo para o conselho. Só que antes dele chegar, eles armariam uma emboscada e iam matar Paulo. E além disso, 40 homens se reuniram e falaram assim, eu não vou beber, eu não vou comer enquanto o apóstolo Paulo estiver morto, né? Não tiver sido morto. Então a gente vê realmente aí o extremo, né, do fanatismo religioso. Hoje em dia a gente sabe, né, temos esse conhecimento, o jejum, a santificação é para quê? É para que a gente se achegue mais perto de Deus e não com a intenção de que alguém morra, não com a intenção de fazer mal para alguém, mas eles distorciam tanto a lei, tanto, né, os princípios da palavra de Deus, que eles eram capazes de ficar sem comer, sem beber, né, atraindo maldição para si, enquanto o apóstolo Paulo não fosse morto. E o Félix, o Cláudio Elísias, ele vê, né, que Paulo não tinha culpa nenhuma, né? Ele vê que aquilo era uma questão religiosa, porque do que ele estava sendo acusado? A lição traz conduta antipatriótica, blasfêmia e sacrilégio. Eles viram Paulo andando com um amigo que não era judeu em Israel e acusaram ele de ter levado ele para dentro do templo, mas não era verdade. Acusavam Paulo de ser contra a lei de Moisés, de ensinar a não circuncisão, então era tudo boatos, né? Felizmente, eles usavam de mentiras para atingir o objetivo deles. Assim foi com o Senhor Jesus, na sua condenação, né? Foi feito todo ali
um movimento baseado em mentiras, e com o apóstolo Paulo também. Então, um conselho religioso que se dizia, né, arautos do Senhor, profetas do Senhor, usavam de estratégias satânicas, demoníacas, a mentira, né? E, com certeza, eles estavam muito distantes do Deus do qual eles professavam. Eles tinham apenas uma capa de religiosidade. Esse é o perigo de você apenas observar, né, a religião e não ter um relacionamento sincero com Deus. Porque o Espírito Santo, ele vai te moldando a cada dia, você vai deixando a sua vontade, vai aprendendo realmente na prática o que é a palavra de Deus na sua vida, e não somente uma teoria. E eles distorciam, além de tudo, eles distorciam a lei do Senhor. Só sei que o Cláudio Lísias descobre que esses judeus queriam emboscar Paulo. O sobrinho de Paulo escutou essa conversa deles e avisa Paulo, e Paulo conta para o oficial romano. E o oficial romano, então, decide: vou mandar ele para o governador, não vou ficar com esse homem aqui, né? E ele escreve uma carta. Ele ainda coloca nessa carta que ele não via nenhuma culpa em Paulo, mas que estava mandando ele para Paulo por questões religiosas. E Paulo, assim, ele é escoltado até essa viagem ao palácio do governador Félix, que se encontrava em Cesareia. Ele sai sem os judeus ficarem sabendo, sai em total segurança, muitos cavaleiros, muitos lanceiros, homens a pé, escoltando o servo de Deus, protegendo o servo de Deus no propósito que Deus tinha na vida dele. Então, nós vemos aí a mão potente do Senhor, mais uma vez, sobre a vida do apóstolo Paulo. Então, ele chegando lá na Cesareia, ele fica na prisão do palácio, né? Ele fica na prisão do palácio do governador Félix. E nessa prisão que ele esteve, o Félix até que deixa ele receber algumas visitas, algumas ajudas. Ele é beneficiado. Ele era cidadão romano, né? Ele era um preso comportado, ele era um servo de Deus. Então, ele também foi agraciado nesta parte. E o Félix, ele, segundo a história, ele era um governador desequilibrado e corrupto. Ele até chamou o apóstolo Paulo para umas conversas, né? O apóstolo Paulo conversou, pregou para ele, mas quando o apóstolo Paulo começou a falar para ele sobre o juízo, sobre uma vida correta, sobre a justiça de Deus, ele recuou da conversa, dispensou Paulo e falou: depois eu te chamo. E realmente ele chamou, né, Paulo para conversar outras vezes, mas não com a intenção de abrir o coração dele. Ele queria receber uma propina de Paulo. Ele certamente ouviu na defesa de Paulo, dizendo que ele tinha ido para Jerusalém levar uma oferta, né, para os seus irmãos que estavam passando necessidade. E certamente o governador Félix viu aí uma oportunidade, né, de receber uma propina. Então, a corrupção de longos séculos atrás, né, longo tempo atrás, continuava acontecendo, e é uma herança arrastada até os dias de hoje. A justiça não era feita, mas para a justiça ser feita precisava da propina, infelizmente. E se passaram 2 anos, o apóstolo Paulo nessa situação. Félix sabia que ele era inocente, mas também não soltava o apóstolo Paulo. Tanto que o governo de Félix acabou e passou para outro governador, o governador Festo. Festo, quando ele assumiu, ele foi para Jerusalém. Lá em Jerusalém, o pessoal já começou a acusar Paulo. Daí Festo subiu para Cesareia, recebeu os acusadores de Paulo, e foi toda aquela história de novo. Paulo se defendendo, né? Mas Festo também não entendia muito bem o porquê de tanta acusação contra Paulo, sendo que a questão era meramente religiosa. Eles, como justiça secular, estavam entendendo que aquele homem não era digno de morte. Mas aqueles, querendo fazer prevalecer a justiça divina, estavam querendo levar um inocente à morte. Então é um contraste muito grande.
dos pagãos e daqueles que se diziam, né, seguidores de Deus. E Festo, quando ele assumiu, recebe a visita do rei Agripa. Rei Agripa era bisneto do grande Herodes e a sua irmã Berenice. Ele foi até ali cumprimentar, né, o Festo, porque ele tinha assumido ali o governo. E Festo, por não entender essa questão judaica, e Agripa era judeu, então ele passou para Agripa algumas informações sobre Paulo e até falou, você pode até me ajudar, porque eu tenho que escrever uma carta para o imperador e eu não estou vendo muito motivo, eu tenho que ter embasamento. E Agripa fica interessado de ouvir Paulo. Então, uma certa ocasião, Paulo é levado até Agripa e Berenice e outras pessoas importantes estavam reunidos para escutá-lo. Uma cerimônia com pompa, muito requinte. Paulo estava ali no meio dos poderosos, governadores, reis, pessoas importantes da cidade. E Paulo faz o seu discurso e novamente conta da sua conversão, diz como ele era perseguidor, agora ele passou a ser perseguido, conta que isso foi por causa do encontro com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, ele mudou a vida dele e o comissionou para levar a sua palavra. E ele diz assim, está aí na lição, Atos 26, 13 ao 21. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então ele estava se defendendo, eu só estou cumprindo aquilo que Jesus me mandou fazer. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem, que se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. E quando a conversa está se desenrolando, Paulo começa a falar sobre a ressurreição de Jesus. Festo dá um grito. Você está louco, Paulo? Porque Festo não entendia dessas questões religiosas, né? Como que pode um homem morrer, ressuscitar? Ô Paulo, você é muito estudado e as muitas letras estão deixando você louco. Daí o apóstolo Paulo fala, eu estou em plena faculdade. Eu estou nas minhas plenas faculdades mentais. Eu estou muito lúcido, não estou louco. E ainda fala para Agripa, Agripa, crês tu nos profetas? Porque Agripa era judeu e com certeza ele tinha conhecimento de tudo, né? Encurrala o rei Agripa, né? Que tudo aquilo que ele estava falando era cumprimento das profecias. O rei Agripa ironiza ainda Paulo e fala assim, por tão pouco você quer me converter, né? Ou seja, ele rejeita. Apesar de tudo ser demonstrado ali para ele, ele teve a oportunidade, né? Um dia diante do Senhor, grandes e pequenos não terão desculpa. Terão ouvido falar sobre o Salvador. E o rei Agripa teve aquela oportunidade e desprezou. E Paulo ainda fala, quem dera, né, que todos dessa sala fossem como eu, mas sem as correntes. Na realidade, Paulo era o prisioneiro naquele local, mas ele era o homem mais livre de todos eles. O resto é que estavam aprisionados, né? E o Senhor permitiu que ele chegasse. Eu vejo se cumprindo aí o que Deus disse a Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Então, ali se cumprindo, Paulo, desde que foi preso, aliás, em todas as suas viagens, né, ele chegava nas cidades, havia ali os principais, os prefeitos, as pessoas importantes, até os mais humildes. Paulo estava pregando, era na beira do rio, era nas sinagogas, era nas casas, era no palácio. Paulo falava do Senhor sem distinção. Quando eles se despediram desta audiência, o Agripa comentou com Festo, não vejo nenhum motivo para ele ser condenado. Mas se ele não tivesse apelado para o imperador, porque em uma das audiências com Festo, os judeus vieram e o Festo demonstrou que estava querendo se inclinar para o lado dos judeus, por causa de política, queria agradar os judeus. E Paulo
não era nenhum bobo, ele viu, né, a oportunidade aí de apelar para o imperador, né? Porque ali ele via que não ia ter justiça nenhuma. E Agripa fala, nossa, se ele não tivesse apelado para o imperador, ele já estaria solto. Mas ninguém soltava, né? Nem Félix, nem Festo, nem Agripa, que era o rei, que poderia falar, vamos acabar com tudo isso aqui. Não. Já que ele apelou para o imperador, ao imperador ele irá. Então, Paulo fica preso mais ou menos 3 anos ali no palácio, até que é designado, né, ele e outros prisioneiros para irem para Roma. Então, ele sai ali de Cesareia, né, e vai embarcar no porto de Cesareia até o destino de Roma. Essa viagem, que era para ser uma viagem tranquila, mais rápida, acabou levando de 8 a 9 meses. Quando eles chegaram em Creta, o apóstolo Paulo pressentiu que não era para eles embarcarem e continuar a viagem. Eles estavam em época de inverno, havia muitos perigos nesta época para a navegação. Ele chegou até a comunicar isso para o oficial romano. Já era um outro oficial, um centurião romano do batalhão do imperador, que foi designado para levá-lo, né? E Paulo alerta. Ele fala, olha, a gente vai poder ter até danos de vidas, vamos ter danos materiais e até podemos ter de vidas se a gente insistir nessa viagem. Mas o oficial romano preferiu dar crédito ao dono do navio, ao comandante do navio, do que para o apóstolo Paulo. De certo, ele pensou, olha, ele entende muito aí do caminho, desse nazareno, mas dessa parte aí de navegação, eu vou confiar no comandante do barco. Só que ele não sabia, né? Que ele estava diante do servo de Deus que revela o oculto e o escondido. O Senhor não faz nada para os seus servos sem que ele não revele antes. Aquele que tem intimidade com o Senhor avisa, o Senhor alerta. E foi assim naquele momento. Só que isso ele viu depois, tardiamente, a duras penas. O que aconteceu? No caminho daquela... Embarcaram. E no caminho daquela viagem, um vento, né, chamado Euroaquilão, que nada mais, nada menos é um tufão, né, uma tempestade no mar. Quando eles saíram, alcançou eles. Quando eles saíram, estavam tranquilos, mas aquele vento acabou alcançando eles no caminho. E o barco acabou ficando em deriva. Vocês imaginem dias e dias sem ver o sol, sem ver as estrelas. Era tempestade, era chuva, tudo escuro, as ondas se erguendo, balançando o barco, eles tendo que jogar as coisas fora do barco para que o barco não sucumbisse. Então já estava havendo perca material, como o apóstolo Paulo tinha dito. E acharam que todos iam morrer, né? Todos ali ficaram desanimados. Lá em Atos 27 diz assim, durante muitos dias não podemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Quem escreveu isso? Foi o Lucas, né? Que estava com ele nessa viagem, e também o seu amigo Aristarco. Paulo foi concedido a ele a companhia desses 2 amigos para estar com eles ali no barco. Mas o Senhor novamente vem até Paulo no meio de toda aquela situação. Em uma visão, o anjo do Senhor aparece para ele e diz para ele não temer, que ele iria chegar até Roma. Ele ia até a presença do imperador. Ele não ia morrer naquele naufrágio. E mais, a vida de todos naquele navio, o Senhor estava entregando para ele. Eles iam sobreviver. Quantos que haviam naquele navio? 276 pessoas. Então, nós vemos aí que o Senhor, tão misericordioso, né? Apesar do oficial romano ter sido teimoso, ter colocado eles numa situação difícil, mas o Senhor, por amor ao seu servo, para cumprir o propósito na vida dele, deu o escape,
né? Prometeu dar o escape para ele e também para as pessoas que estavam com ele. Pessoas sendo beneficiadas através do servo de Deus. Você sabe que muitas pessoas são beneficiadas por causa da tua vida? Por onde você passa, por onde você pisa, é abençoado. E pessoas são impactadas tão somente por causa da sua fidelidade. Até a proteção que está sobre a sua vida se estende também para as pessoas ao seu redor. Então, aconteceu isso. E Paulo, ele teve um grande papel nessa viagem de encorajamento. Ele teve aquela ousadia e falou para todo mundo no barco e contou essa visão. Imagina um prisioneiro, apesar de ser cidadão romano, falando para o oficial e para outros soldados. Os romanos desprezavam o prisioneiro, não era aquela tratativa, né, cheia de flores, mas Paulo pôde chegar lá, né, diante deles, naquela situação de calamidade e dizer: o anjo do meu Deus, a quem eu sirvo, me visitou e falou que ninguém aqui vai morrer. O Senhor vai nos fazer chegar em terra firme. E só que foi passando os dias, o barco continuando na deriva, o pessoal começou a desanimar, nem queria saber de comer mais. Daí o apóstolo Paulo, ele também, numa atitude de encorajamento, pega um pão, ora ao Senhor, dá graças ao Senhor, come aquele pão, incentiva as pessoas a se alimentarem, né? Porque aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer na hora da dificuldade. O Senhor vai nos dar o escape. Mas eles, além de estar na tempestade, ia ficar sem comer, ia morrer de fome. Não ia morrer de naufrágio, mas ia acabar morrendo, né, de fome. Mas Paulo, além de falar que Deus ia dar vitória, ainda diz para eles se alimentar. E antes disso, uns marinheiros afoitos queriam pegar o bote e fugir. Daí Paulo avisa o oficial: ó, se eles fizerem isso, eu não me respondo por eles. Eles vão morrer. Daí o oficial romano manda cortar os botes e deixa os botes indo sozinho. Então você vê a preocupação do apóstolo Paulo no meio daquela calamidade. Ele poderia pensar: não, Deus falou que vai me levar a Roma, amém. O resto aqui que eu não vou me importar com eles, são meus algozes, né? Mas não, ele se preocupou em todo momento ali. E mais uma dificuldade ainda. Quando eles chegaram perto da terra, perto da ilha, os soldados, com medo, né, dos prisioneiros fugirem, intentaram assassinar a todos. Deus falou que ia livrar eles. Daí o soldado vem e quer matar todo mundo. Mas que luta, que dificuldade, né? Ia ser uma chacina. Porque o prisioneiro podia fugir e eles iam acabar sendo mortos quando chegasse no império. Mas o oficial romano queria salvar a vida de Paulo. Ele já estava vendo que Paulo era diferenciado. Paulo realmente era um homem de Deus. Então o oficial romano impede. E quando o navio ele atraca ali num monte de areia, né, naqueles obstáculos que tem no mar, e as ondas começam a despedaçar o navio, o oficial romano falou: quem sabe nadar, vai a nado. Quem não sabe nadar, se agarra nos destroços. E assim, todos chegaram são e salvos, né? Então, nós vemos aí que a palavra que o Senhor deu para o apóstolo Paulo se cumpriu. Mesmo em meio às dificuldades, e não foram poucas dificuldades. Quase morreram de fome, quase foram assassinados pelos soldados, quase se afogaram do barco até a terra firme. É que nem eu disse, o que o Senhor faz por nós, Ele faz. O que não é, o que a gente pode fazer, a gente faz. Tem que pular na água, pula na água. Tem que ir a nado, vai a nado. O Senhor vai contigo. Não sabe nadar? Agarra no destroço. O Senhor arruma aí alguns destroços do navio para você se agarrar e você vai. Você continua, você não retrocede, você confia, apesar das circunstâncias serem totalmente contrárias. Mas aquele que te prometeu é fiel. Ele é fiel para cumprir. Então, muitas vezes na nossa vida as dificuldades se levantam, mas a gente fica firme na promessa que o Senhor vai nos dar a vitória. E a vitória, mesmo que venha ali, né? Como dizem muitos aí, no 45 minutos do segundo tempo, mas ela vem, o Senhor, Ele cumpre, Ele é fiel. E muitas vezes é para testar a nossa fé, né? No meio
do caminho. Não há nenhuma prova maior do que nós possamos resistir ou suportar. O Senhor vai passar conosco. Chegando naquela ilha, eles são acolhidos pelos nativos, né? Alguma tradução diz pelos bárbaros. E o apóstolo Paulo já começa a trabalhar. Ele não chegou, deixa eu descansar, acabei de vir do mar. Não, ele começa a pegar graveto e alimentar a fogueira que foi feita ali para aquecer. Só que sai da fogueira uma víbora, uma cobra, e pica o apóstolo Paulo. Os nativos, conhecendo, né, aquela cobra, sabia que ela era uma cobra venenosa, falaram assim, esse aí deve ser um grande assassino, porque além de fugir, além, né, de ter escapado do mar, a justiça divina não vai deixar ele escapar dessa mordida da cobra, ele vai morrer. E passaram-se os tempos ali, né? A gente sabe que quando uma cobra morde, a pessoa ou incha, ou tem um ataque, né, um choque anifilático, alguma coisa assim, mas não aconteceu nada com o apóstolo Paulo. Passaram-se, né, as horas ali, o apóstolo Paulo firmão. E os nativos mudaram de opinião. Não, ele não é assassino, ele deve certamente ser um Deus. Então a gente vê aí que as opiniões na vida de uma pessoa, quando ela está passando por uma dificuldade, não define o que aquela pessoa é. Não definia Jó, não definia José e não definia o apóstolo Paulo. Eles olharam para o apóstolo Paulo, prisioneiro, sofreu naufrágio, agora picado por uma cobra. Deve ser uma pessoa muito ruim. Mas Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Então, geralmente, as pessoas, quando vê alguém passando por alguma lutinha, né, ou uma lutona, aquela pessoa está em pecado, aquela pessoa... Mas quem somos nós para julgar o trabalhar de Deus na vida do meu irmão e da minha irmã? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas vão ser para aperfeiçoar o cristão ou para a glória de Deus. Tudo aquilo estava acontecendo na vida do Paulo para o Senhor ser engrandecido. E naquela ilha, ele pôde ainda estabelecer um campo missionário, ele não foi ali por acaso, né? Tanto que o pai do principal da ilha, o Públio, estava com a febre maltesa, né? Desinteria, febre, e ele orou, foi curado. Daí todos os enfermos da ilha foram até Paulo e receberam oração e foram curados. Então eu creio que muita gente se converteu naquele lugar e Paulo pôde deixar ali a sua marca. Hoje, a ilha de Malta, ela tem 98% de pessoas cristãs. É um sinal que o apóstolo Paulo deixou uma semente ali, né? Então nós vemos o Senhor agindo em tudo na vida do Paulo. Ali eles ficam até o inverno acabar, né? E depois eles são despedidos com muitas coisas para prover a sua viagem, até que ele chega a Roma. Chegando em Roma, o apóstolo Paulo, ele é recebido com alegria pelos irmãos. Após 30 anos, depois da descida do Pentecoste, após a descida do Espírito Santo, no dia do Pentecoste, Paulo chega a Roma e é recebido pelos irmãos com alegria, e isso anima o apóstolo Paulo. É claro que mesmo ele sabendo que o Senhor estava com ele, ele estava um pouquinho desanimado. A mulher, o homem de Deus, por mais forte que seja, pode se abater. Mas olha a diferença que faz o corpo de Cristo. Quando ele se reuniu com os irmãos os animaram, o animou. Então é importante a gente estar inserido no meio da igreja, estar em comunhão, é um ajudando o outro, um orando pelo outro, né? A gente se sente acolhido, a gente sabe que tem alguém intercedendo por nós e nós não estamos sozinhos. Paulo, como sempre, chama os judeus para conversar, para expor ali, né, toda a sua conversão. Mas quando ele fala, né, de falar para os gentios, os judeus, eles armam outra confusão. O povo, eu estava lendo, o povo para gostar de confusão, o povo para gostar de um alvoroço, né? E eles eram apaixonados, né? Eles brigavam mesmo e faltava se pegarem, né? E saiu o povo de lá, né, separados, divididos. Ainda mais que o apóstolo Paulo colocou o dedo na ferida, né? Ele citou o trecho de Isaías, que dizia que muitos deles não creriam,
por causa da mente fechada, mas que os gentios creriam, pois a salvação era para todos. Mas Paulo, mesmo assim, ele continuou pregando o evangelho. Ele ficou em prisão domiciliar, né? Uma casa que ele alugou e ficou em prisão domiciliar, guardado por um soldado. É claro que o soldado não ficou ali todo o tempo, havia um revezamento, havia turnos. Tanto que Paulo, ele fala em Filipenses 1:13, de maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo, ele não perdia oportunidade, até para o soldado que estava aguardando ele, da guarda pretoriana. Não era qualquer guarda, era uma guarda de elite. Eram pessoas que frequentavam os palácios de confiança do governador, do imperador. Lá em Filipenses 4:21 diz assim também: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo igualmente vos saúdam. Todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. Então você vê ali que o evangelho, os judeus não receberam, mas foi se espalhando ali pelos gentios, pelos romanos, e até na elite chegou, né? O apóstolo Paulo, ele deu frutos mesmo ali. E a lição, ela termina, né? Não só a lição, o livro de Atos termina assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Assim acaba o livro de Atos. Não fala sobre a morte do apóstolo Paulo, mas pela história, né, pelos estudiosos, pela tradição, temos a informação que talvez ele tenha sido solto após essa prisão domiciliar. Talvez ele tenha até chegado na Espanha, em outros lugares, mas quando voltou para Roma foi preso novamente, e sobre a ordem do imperador Nero, ele foi condenado à morte de guilhotina. Segundo Timóteo 4, do 6 ao 11, dá a impressão que ele está, né, nesse corredor já da morte, indo para a sua sentença. Ele fala assim para Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me aguarda, me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônia. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então nós vimos aí uma pessoa, né, que diante da sociedade era pobre, era até nu de vestes, né, era um condenado. Diante do rei mais poderoso da época, ele era nada, mas diante de Deus ele era o príncipe dos príncipes. Aparentemente ele jogou a vida dele fora, mas no reino espiritual ele ganhou a sua vida, porque a palavra diz que aqueles que querem ganhar a sua vida são aquelas que realmente a perdem, gastando no reino de Deus. E o apóstolo Paulo foi um homem que mostrou, nos deu um exemplo de cumprir o seu chamado. Ele ouviu o chamado do Senhor Jesus, levou um tempo estudando, aperfeiçoando a sua intimidade com Ele. Depois foi fazer aquilo que o Senhor havia designado ele para fazer. A lição, ela compara o apóstolo Paulo com Jonas, mas eu queria fazer uma outra aplicação. Vamos comparar o apóstolo Paulo conosco. Qual o seu chamado? O que o Senhor Jesus te designou para fazer? Pois você e eu temos dons e talentos para serem gastos na obra do Senhor. Não foi por acaso que nós fomos chamados. Assim como o apóstolo Paulo era um vaso escolhido de Deus, eu e você também somos um vaso que fomos escolhidos pelo Senhor.
com um chamado, com um propósito. Talvez você possa falar assim, mas eu, como o apóstolo Paulo, vou ter que viajar, vou ter que ir para vários lugares, eu não tenho jeito para missionário. Não precisa fazer aquilo que ele fazia, aquilo que é para você fazer, o Senhor vai te capacitar. E às vezes a pequenina coisa que você faz no reino de Deus está colaborando para a sua expansão, porque nós somos um corpo. Aquilo que a mão faz, o pé não vai fazer. Então, muitas vezes, você não vai ser um apóstolo Paulo, mas você tem um propósito, você tem um chamado. Não enterre o seu dom. Não coloque de lado aquilo que o Senhor te deu para fazer, por causa de uma dificuldade, por causa de uma afronta. O apóstolo Paulo até numa prisão, açoitado, humilhado, testemunhou do Senhor e uma alma foi ganha em toda a sua casa. Então, muitas vezes você pode estar ferido, com pedradas, você pode estar se sentindo, humilhado, mas lembre-se que é fiel aquele que te chamou, que te deu um propósito, que te deu uma missão. Prossiga, não ande por vista, ande pela fé. As sementes estão sendo plantadas, olha como ele impactou, Toda a história do cristianismo, o apóstolo Paulo pôde deixar a sua marca. E você, por mais pequenina que seja, você também vai deixar a sua marca no reino de Deus. Não podemos olhar para as circunstâncias, não podemos olhar para as adversidades. É na dor, é na lágrima, é na enfermidade, é na bonança. Tempo em fora de tempo, cumpra o seu chamado. Fale de Jesus, se esforce, mas para isso tem que ter renúncia. O apóstolo Paulo, ele poderia estar no meio dos religiosos, sendo exaltado, ele tinha grande conhecimento, mas ele renunciou tudo aquilo. Ele se deixou ser moldado na mão do oleiro. Ele realmente pôde falar, estou crucificado com Cristo. Você pode dizer isso? Estou crucificado com Cristo? Que a vontade dele, em primeiro lugar, seja feita na minha vida. Porque o sucesso nosso não vai ser baseado naquilo que a gente conquistar nessa terra. O Senhor tem o melhor para mim e para você. Mas se você colocar o reino dele em primeiro lugar, tesouros no céu, você for depositando, priorizar a sua obra, o seu chamado, o Senhor, ele vai te recompensar. E se não recompensar aqui na terra, se por acaso muitos apóstolos Paulo chegarem ao final da sua vida, a coroa o aguarda na eternidade. Porque aqui é um breve espaço de tempo e a vida começa mesmo depois que nós fechamos os olhos. Então, meu irmão, minha irmã, eu convido a você, se você não sabe ainda qual o seu chamado, busque de Deus. Pergunte para o Senhor, o que tu queres que eu faça? Não aquilo que eu quero. Muitas vezes é aquilo que a gente quer fazer na obra de Deus, mas Deus não quer. Deus tem outra coisa para a gente fazer. E o Senhor vai te revelar. Não enterre os seus dons. Não chegue diante do Senhor com as mãos vazias naquele dia. Faça, mesmo sendo com lágrimas, mesmo sendo no sofrimento. O Senhor é quem vai te recompensar. Você pode se levantar neste momento e cantar comigo esta canção que na realidade é uma oração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado
te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Que eu e você possamos começar esse ano de 2021, apesar de todas as dificuldades, não esquecendo que fiel é aquele que nos chamou, e nós temos uma missão, e que almas serão impactadas através da nossa perseverança. Amém.